Olá, bem-vindo, caro estudante, bem-vinda, cara estudante. Nesse encontro eu vou falar com vocês sobre receitas, despesas, perdas, ganhos e o PL, tá bom? Então, é básico que nós tenhamos em mente, né, a diferenciação entre receita, despesa, perdas, ganhos, né? E além de conhecermos um pouquinho sobre as chamadas teorias do patrimônio líquido, tá legal? Então vamos lá? A ideia é a seguinte: inicialmente a gente tem que olhar para a resolução do CFC 1374/2011, que eu recomendo que você acesse o link que está disponível lá na plataforma da Liga, né, e faça então uso de uma leitura tranquila, pausada sobre essa NBC que trata sobre estrutura conceitual para elaboração e para divulgação de relatórios contábeis financeiros, né, além de conceituar e tornar claro o reconhecimento, né, de despesas, receitas, perdas e o PL. Tá legal? Vamos falar então um pouquinho sobre receitas e ganhos. De acordo com a NBC, o que nós temos que pensar em termos de receitas? Que são aqueles aumentos, né, provenientes de benefícios econômicos durante um período contábil, né, de mensuração, sobre a forma de entrada de recursos, né, ou de aumento desses ativos ou de diminuição de passivos, tá? Tudo isso tem que resultar em aumento do PL, né, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores desses instrumentos patrimoniais. Tudo isso está lá, né, na NBC, né, Estrutural Conceitual 1374 de 2011. Tá legal? As receitas basicamente surgem ao longo da atividade, né, que a empresa desenvolve um determinado período. E essas receitas têm nomes variados, como vocês já sabem, né? Enfim, como receitas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis. Tá? Já os ganhos, né, representam outros itens que se enquadram na definição de receita e que podem ou não surgir ao longo daquele período em análise, tá certo? Mas ambos provocam aumentos, né, em termos de benefícios econômicos para a empresa. Como exemplos de ganhos, podemos citar, dentre outros, né, aqueles que resultam da venda, por exemplo, de ativos não circulantes que a empresa tenha, né, e se desfaça como objeto de desinvestimento. Né. Podem ser provenientes de ganhos não realizados, que acabam resultando da reavaliação desses títulos, né, e de valores mobiliários que a empresa tem para serem negociados e que acabam, né, resultando no aumento no valor contábil desse ativo de longo prazo. Em regra, esses ganhos devem ser reportados de forma líquida, né, ou seja, excluindo as despesas. Tá bom? Quando falamos no reconhecimento, né, das receitas, nós temos que pensar que na DRE ela vai demonstrar, né, que ou houve um aumento nos benefícios econômicos futuros, né, que estejam relacionados com aquele ativo, ou, né, uma diminuição de passivo, que deve ser mensurado, obviamente, né, com confiabilidade e na qual a empresa tenha uma certeza suficiente de que aquilo vai provocar, né, um resultado positivo, né, de aumento, né, do ativo ou de diminuição do passivo. Portanto, o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou na diminuição dos passivos daquele período. Tá? Nós podemos citar, por exemplo, aumento líquido nos ativos, né, que foram originários de venda de bens e serviços, ou até mesmo o decréscimo do passivo, cuja origem foi, por exemplo, o perdão de uma dívida, né, a ser paga. Quando falamos em despesas e perdas, de acordo com a NBC, as despesas abrangem todas as perdas, né, quanto às despesas propriamente ditas, e elas surgem ao longo da atividade que a empresa desenvolve. E aí nós temos, né, custo das vendas, salários, depreciação, todos como exemplos, né, de despesas propriamente ditas. Elas geralmente tornam, né, a forma de desembolso, né, ou de redução de ativos como caixa
ou equivalentes de caixa, né, bancos contra movimentos, ou redução de estoques, né, ou até mesmo de ativo imobilizado. Essas despesas, portanto, são aqueles, né, decréscimos nos benefícios econômicos ao longo de um período sob a forma de saída, né, de recursos, ou da redução de um ativo, ou assunção de passivos, que acabam resultando um decréscimo, né, do patrimônio líquido dessa empresa, e que não estejam relacionados, obviamente, com as distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Ok? Quanto às perdas, que são outros itens que se enquadram, né, na definição de despesas, e podem ou não surgir, né, ao longo das atividades que a empresa desenvolve, representa, obviamente, decréscimo de benefício econômico, né, e, como tal, não diferem em natureza das demais despesas. Tudo isso ainda, né, dentro do CFC, né, da Resolução 1374. Que exemplo nós podemos citar em relação às perdas? Perdas que resultam de sinistros, né, como incêndio, inundações, enfim, né, até greves, tá bom? Que decorrem da venda de ativos não circulantes, né, que pode ocorrer, obviamente, perdas nesse sentido. Das perdas, né, não realizadas, das perdas que surgem, né, em razão de efeitos de aumento na taxa de câmbio, né, de uma moeda estrangeira, quando a empresa faz uma transação, né, que envolve variação cambial, ok? Assim como as perdas, tanto as despesas, né, devem ser consideradas como elementos separados dentro dessa formatação, né, dentro dessa estrutura conceitual. E as perdas devem ser reconhecidas na demonstração de resultados, né, e devem ser demonstradas separadamente para que essa divulgação seja, né, útil para fins de tomada de decisões a quem, né, tiver interesse sobre esse tema. Como regra geral, as perdas são reportadas líquidas, né, das respectivas receitas, assim como nós vimos, né, das despesas. Quando é que nós podemos pensar em termos de reconhecimento das despesas, né? Então, elas devem ser reconhecidas na DRE quando resultarem em decréscimo, né, os benefícios econômicos futuros relacionados com o decréscimo, por exemplo, de um ativo ou do aumento de um passivo, e que deve ser passível de mensuração com grau de confiabilidade e de certeza. Portanto, nós entendemos que o reconhecimento de receita, né, aliás, o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos passivos, né, ou na diminuição de um ativo. Isso, portanto, ocorre, né, por exemplo, quando nós temos uma alocação por competência de obrigações trabalhistas, ou da alocação por competência de uma depreciação de um equipamento, certo? Assim como nós fazemos, né, em outras situações, nós temos que fazer a confrontação entre as despesas e as receitas pelo regime de competência, né, onde as despesas devem ser reconhecidas na DRE, com base na associação direta que ocorre entre elas, né, e os correspondentes itens da receita. Portanto, é entendimento, né, de que a despesa deverá ser reconhecida, né, de maneira simultânea ou de forma combinada com as receitas, né, e que resultem diretamente ou de forma conjunta essas transações com outros eventos. Quando nós pensamos, né, em benefícios econômicos que devem ser gerados ao longo de um período em análise, né, nós temos que pensar na associação que ocorre, né, de forma natural, né, entre a receita, né, que passa de modo geral e indireto, e as despesas que devem ser reconhecidas na DRE.
Tudo isso com base, numa alocação sistemática e racional dentro de um sistema contábil. Por vezes é necessário que a gente faça o reconhecimento de despesas e associe essas despesas com o uso, ou não, de ativos. E aí nós temos que pensar exatamente, de que haverá a possibilidade de efetuar esse reconhecimento de despesas, associados com o uso ou não do consumo de ativos, assim como nós pensamos, por exemplo, nos itens do imobilizado, assim como nós pensamos no ágio que possa ocorrer pela expectativa de uma eventual rentabilidade futura, então do goodwill, vocês, se não aprenderam, vão aprender em matérias correlatas, de marcas e patentes, ou seja, as despesas com depreciação e amortização devem serem reconhecidas e associadas com o uso ou o consumo de um ativo. Muito bem. Esses procedimentos todos que nós pensamos em termos de alocação das receitas se destinam ao seu reconhecimento naquele período em que estiver sendo feito a análise. E que, em que os benefícios econômicos que estejam associados ao reconhecimento dessas despesas sejam consumidos ou até mesmo estejam expirados. Como é a parte que envolve o reconhecimento da despesa? Deixa eu olhar o tempo aqui. Imediatamente na demonstração da DRE, quando o gasto não produzir benefícios econômicos futuros, quando os benefícios econômicos futuros não puderem ser qualificados, nos casos em que o passivo é incorrido sem o correspondente reconhecimento do ativo, como no caso do passivo decorrente de garantia de um determinado produto, aí a despesa deve ser reconhecida. No que diz respeito ao PL, de acordo com a NBC, nós já vimos que o PL é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzido todos os passivos. Então, ativo menos passivo, nós temos ali o PL. Ele deve ser tratado como algo residual. Ele pode ter subclassificações, como nós já aprendemos, as reservas legais resultantes de retenções de lucros, enfim, aquelas estatutárias, ok? Então, aí a ideia do uso residual do patrimônio líquido. O montante pelo qual o PL é apresentado no balanço patrimonial depende da mensuração dos ativos e passivos que forem levantados. Não obstante, a definição de PL, como nós já vimos, deve ser igualmente aplicável em todas as empresas, independentemente da atividade comercial, industrial e assim por diante. Nós vamos agora finalizar falando de 4 teorias, de forma bem rápida. A teoria do proprietário, onde nós aplicamos nas empresas de menor vulto, em que há um cotista predominante. Nesse caso, o PL resulta da diferença entre o ativo e o passivo, que pertence ao proprietário. Teoria da entidade, onde você tem acionistas ou cotistas, sejam físicas ou jurídicas. Aí, nesse caso, não se confunde com o patrimônio líquido da entidade, por isso o lucro líquido deve ser apurado no final do exercício, e assim devem ser deduzidas as reservas legais, estatutárias, e essa teoria é pelaquela equação patrimonial que nós conhecemos, em que o ativo é igual ao passivo mais o PL da entidade. E a teoria dos fundos. A teoria dos fundos é aquela que resulta da aplicação, da soma das aplicações que forem efetuadas graças à utilização dos recursos obtidos junto a terceiros e de capitais próprios. Então, nesse caso, nós temos a representação de que aplicações é igual a fontes. E, por fim, nós temos a teoria do comando, que diz que os administradores podem comandar somente aquela parcela do patrimônio que pode ser movimentada mediante uma simples orientação dessa administração, que não necessite autorização expressa de acionistas ou do conselho de administração ou de aprovação em assembleia específica para esse fim. Muito bem, encerro aqui, agora é contigo, vá lá, faça a atividade proposta para essa atividade, e tire suas dúvidas com o professor.
Até mais ver.